Vamos agora aos destaques desta quinta-feira da Univesp TV. Um deles é o curso Tópicos de Ética e Educação. Na aula de hoje, o professor Nilson Machado, da Faculdade de Educação da USP, aborda o significado e os limites da regra da maioria. E nessa discussão, ele também trata dos conceitos de família e de cidadania. A família é um conceito mutável. Dentro de certos limites, ela é mutável, assim como a cidadania é. Cidadania na Grécia não é a mesma coisa que cidadania hoje. Cidadão na Grécia era 6% da população. Cidadão hoje é todo mundo, né? Então, o conceito de cidadania mudou. O conceito de especialista mudou. Porque a regra da maioria briga de frente com a questão... Isso é uma questão de um especialista decidir, uma questão técnica, não é uma questão da maioria, não é? Então, mas o conceito de especialista mudou também. Não é o especialista do Chaplin, é o especialista hoje consultor, né? Então, se a gente respeita isso, não há nada de absurdo no funcionamento, de absurdo que diga assim, extemporâneo, coisa maluca, né? No pensar as monarquias, não é? Porque tem Câmara dos Comuns, tem todo o poder legislativo funcionando, tem o primeiro-ministro, né? Porque é um regime parlamentarista e tem a rainha, mas tem quem manda mesmo, e o poder executivo é o do primeiro-ministro, não é? Tem todo o sistema judiciário, não tem nada... Aí tem a cereja do bolo, na perspectiva deles, e por isso que, né, a cereja do bolo é essa representatividade simbólica da família, né? Uma família que representa simbolicamente a estrutura familiar do país, né? Do Estado, né? Da nação. Esta é a aula de hoje do curso Tópicos de Ética e Educação, que você assiste às 14h. Ainda na tarde de hoje, as guerras que precederam a independência das colônias espanholas na América Latina são o tema da aula da professora Gabriela Pellegrino, do Departamento de História da FEFELESH USP. Este é o curso História da América Independente 1. Vamos entrar hoje em cheio no nosso assunto, começando pelo tema das independências na América Espanhola. Um tema amplo, tanto em termos geográficos quanto em termos temporais. E eu vou passar pelo mapa, depois vou tirar a atenção dele, mas só para vocês ficarem com essas regiões na cabeça, né? Ou seja, aqui o território do vice-reino da Nova Espanha, que vai se transformar no México, a América Central, que faz parte do México nos primeiros anos de vida independente, depois se separa do México como uma grande confederação e depois se fragmenta em vários estados, mas o movimento de independência da América Central acompanha o México. E aqui na América do Sul, nós temos o vice-reino de Nova Granada, com a capitania geral da Venezuela, que está integrada ao vice-reino de Nova Granada, que tem um movimento de independência com um foco inicial em Caracas, na Venezuela, e que vai se espraiar aqui para todo o vice-reino de Nova Granada e vai dar origem à chamada Gran Colômbia. A Gran Colômbia, que é o projeto do Simão Bolívar de constituir um Estado nacional que correspondesse aos antigos contornos do vice-reino de Nova Granada. Isso não acontece e poucos anos após a independência, já a Gran Colômbia se fragmenta entre Venezuela, a Colômbia e o Equador. Não perca o curso História da América Independente 1 a partir das 17h. Ao longo desta semana, você vem acompanhando a viagem que a equipe da Univesp TV fez com pesquisadores pelo estado de São Paulo em busca de registros que ajudam a contar a história geológica desta região e também de outras áreas do mundo. No capítulo de hoje da série Expedição Geologia, são exploradas as regiões de Botucatu e Araraquara. Nossa viagem pela geologia do estado de São Paulo continua na bacia sedimentar do Paraná. Deixamos a depressão periférica para trás e entramos no próximo compartimento de relevo da bacia, as cuestas basálticas. As cuestas, palavra que significa falésia ou barranco, são formadas pela sucessão de arenito e basalto. O arenito é herança de um grande deserto que cobriu toda esta região no passado.
Já o basalto é resultado da atividade vulcânica que ocorreu por aqui enquanto reinava o clima desértico. Este relevo foi retrabalhado pela erosão ao longo dos anos. E o resultado desse longo processo são as escarpas, cachoeiras e grandes morros testemunhos, que a nossa equipe encontrará durante esta etapa da expedição. Seguimos na estrada rumo à cidade de Bofete. E logo encontramos o primeiro sinal deste grande deserto que havia aqui. Aqui estamos a uns 30 metros do asfalto, é uma pequena estrada aberta para a propriedade local e a abertura dessa estrada expôs nesse corte, nesse barranco, uma estrutura excepcionalmente bem preservada de paleodunas, ou seja, dunas antigas, dunas de uma época em que nessa região reinava um clima desértico, né? E são dunas que tiveram a sua estratificação preservada por conta do soterramento pelos sedimentos posteriores. Outras informações em Expedição Geologia, às 5h30. Autor de obras como O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo, é o tema do Literatura de hoje. O programa traz estudiosos da obra dele, também amigos e parentes, e usa material de arquivo da TV Cultura, como uma entrevista que foi concedida à emissora pelo poeta Mário Quintana, companheiro de jornada de Érico Veríssimo na Livraria do Globo, de Porto Alegre, que editava os livros dos dois. O Érico teve um tema obsessivo que perpassa toda a sua obra, que é a questão da liberdade individual. Né? Mesmo que você leia os primeiros romances, como Caminhos Cruzados, você leia O Tempo e o Vento, que é um romance histórico, ou você vá a romances mais políticos, como O Prisioneiro, O Senhor Embaixador, vai se ver que sempre o tema que está em discussão é o tema da liberdade individual sob ameaça num mundo cercado por tiranias. O escritor Érico Veríssimo nasceu em 1905, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Filho de uma família da aristocracia rural gaúcha em decadência, teve que largar os estudos temporariamente para ajudar no orçamento da casa. Tem uma cena no Sol de Clarinete, que é a cena em que o pai está viajando para São Paulo, e ele vai levar o pai na estação, e o pai lembra que deixou um pacote com linguiça que ele ia levar na viagem, então o meu pai volta para buscar a linguiça e chega a tempo ainda de entregar o pacote para o pai. E ele termina esse trecho com uma frase que diz assim: foi a última vez que eu vi o meu pai. Né? Já morando em Porto Alegre, Érico Veríssimo começou a trabalhar como redator da revista do Globo, onde depois foi editor e conselheiro. Esta aqui era a mesa de trabalho do Érico Veríssimo, aqui na Livraria do Globo. O Literatura sobre Érico Veríssimo começa às 20h. Estes foram os destaques desta quinta-feira do canal Para Quem Quer Saber Mais e Aprender Sempre.